Olá, eu sou Luciano Penteado, repórter do Jornal da Gazeta, e este é o Pauta e Prosa, mais um produto do nosso jornal na sua versão videocast, que busca trazer reflexões importantes sobre o que acontece na nossa sociedade. Agora, além de nos acompanhar pelas plataformas de áudio, você também pode nos seguir nas redes sociais do Jornal da Gazeta e também no nosso canal do YouTube. Neste segundo episódio, vamos debater os recentes casos de ataques e massacres em instituições de ensino no Brasil. Recentemente, em uma creche de Blumenau, 4 crianças foram mortas de forma brutal, o que leva um assassino a cometer esses crimes contra pessoas inocentes. Por que esses casos têm acontecido com tanta frequência nos últimos anos? E o papel da mídia, o nosso papel enquanto jornalistas nessas coberturas? Para tentar buscar respostas para essas questões que são complexas, a gente convida a Flávia Maria de Campos Vivaldi, doutora em Educação e mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp, também especialista em Relações Interpessoais e Desenvolvimento da Autonomia Moral na Escola. Também participa desta conversa o Dr. Vimer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta da Associação Brasileira de Psiquiatria e especialista em Psiquiatria Infantil pela Faculdade de Medicina da USP. O Dr. Botura também preside o Comitê de Adolescência da Associação Paulista de Medicina. Muito obrigado aos dois pela presença. Eu queria começar perguntando para a doutora Flávia. Flávia, bem-vinda. A senhora que é da Unicamp, né? Recentemente um estudo da Unicamp mostrou que nos últimos 22 anos foram pelo menos 24 ataques desse tipo no Brasil. Uma coisa que a gente, né, não pode ignorar e, ao que tudo indica, tem acontecido com cada vez mais frequência. Você participou, né, de uma etapa desse estudo, né? O que a gente pode dizer sobre esse crescimento, Flávia? Bom, esse crescimento muito expressivo nós percebemos, sobretudo de agosto do ano passado para cá, né? Quase que metade desse número de ataques ocorreu exatamente nesse período, nesse intervalo de 7, 8 meses. E isso, claro que nos chama atenção e nos obriga a pensar sobre o que vem acontecendo na sociedade, né, nos últimos tempos. O quanto essa cultura do ódio, essa intolerância, o discurso de ódio está presente nas relações, tanto nas relações privadas quanto nas relações que são do ponto de vista macro, né, da sociedade. O caso mais recente, inclusive, foi o caso que ganhou mais repercussão, né? O recente com mais repercussão, foi o de Blumenau, em Santa Catarina, né? Onde 4 crianças, como eu falei, morreram. E o criminoso nem era da instituição, né? Ele pulou o muro da creche, matou 4 crianças. Doutor Botura, o senhor que trabalha, né, com psicologia infantil, claro, esse era um adulto, né, de 25 anos, mas está dentro de um contexto, como a gente comentou, de ataques de, às vezes, crianças, até de 13 anos, contra outras crianças, não é? Como que o senhor está vendo essa escalada de crimes desse tipo no Brasil? Bom, primeiro é preciso entender que há um recrudescimento da violência nos últimos anos. Esse é um fenômeno que ocorre no feminicídio e outras situações. Portanto, é mais um aumento. No caso dessa pessoa, ele é um adulto de 25 anos, eu posso dizer que é uma criança mal crescida. E uma coisa que é importante que a gente compreenda é que está havendo na sociedade, isso aqui não é Brasil, é universal, está havendo uma perda significativa da função paterna. O significado simbólico da autoridade vem sendo destruído ao longo dos últimos anos, coincidindo aí com a pós-modernidade, em que a autoridade antes era opressiva, era uma autoridade hostil e assim por diante. Se destruiu esse modelo, mas não se reconstruiu um modelo de autoridade que gere respeito. Então, essa destruição do significado simbólico da autoridade tem tudo a ver com esse aumento da violência de uma forma em geral, inclusive esse tipo de violência que é objeto do nosso debate aqui. Que é uma questão multifatorial, na verdade, né? São vários temas que se conversam entre si, culminando com essas tragédias, né? Nessa pesquisa, doutora Flávia, vocês também consideraram isso que o doutor Botura mencionou, a questão dos laços familiares, isso esteve de alguma forma também pesquisado?
Tudo isso está sendo investigado, né? Exatamente para tentar entender o perfil desses autores. E é importante a gente dizer que essa pesquisa está em andamento, né? O nosso grupo de pesquisa trabalha com um recorte desses ataques, dando ênfase aos casos que dizem respeito a ex-alunos ou alunos de escolas, né? Então, não estão sendo considerados casos como esse, por exemplo, de Blumenau, né? Porque há um interesse da gente entender por quê, qual é o motivo de acontecer na escola, qual é a representação de escola desses sujeitos, quais os tipos de sofrimento que eles viveram, né? Não que isso justifique, mas ajuda a entender e a explicar. Então, essa pesquisa, claro que ela ainda está em andamento, mas ela vem exatamente nessa direção, tentando entender os diversos vieses, porque é um fenômeno muito complexo, então respostas simples não cabem, né, para uma situação como essa. Então, são várias frentes de trabalho e uma delas é exatamente essa, entender o perfil desses sujeitos e como se deu as relações parentais, né, se é que a gente vai conseguir chegar nesse lugar, porque aí há um aprofundamento e há limitações de pesquisa em relação a essas questões. Porque o que a gente acompanha pela mídia, e eu me incluo nessa mídia que a gente... Nos noticiários em geral, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, só para citar um dos países, né, que o Dr. Voltura comentou que é um fenômeno mundial, é muito comum ter, né, esses ataques com armas de fogo, até porque lá é uma outra realidade, as armas de fogo têm o acesso é diferente, mais liberado, e aí, enfim, acaba sendo mais frequente no noticiário o caso dos Estados Unidos. Só que o Brasil, pelo menos pelas análises que a gente tem lido, estaria nesse caminho, sim? Estaríamos num caminho nebuloso, tal qual os Estados Unidos vivem hoje, vocês acham? Eu acho que existe um fenômeno humano chamado mimetismo. O ser humano tem o hábito de copiar modelos, né? Mimetizar, se fazer igual ao que acontece em outros lugares. Então, o mimetismo gera, muitas vezes, a pessoa tem uma necessidade de mimetizar, copiar modelos e copia efetivamente modelos de fora. Né? Então, esse fenômeno vai se espalhando e pessoas... Porque a gente comete um grave erro de sempre achar que o problema é causado, por exemplo, agora pela mídia social, por exemplo. Não é a mídia social que causa isso. É sim o que há dentro dessa pessoa e que ela se utiliza de aspectos exteriores ou para justificar ou para se motivar. A rede social é a ponte, né? É o instrumento que ela usa hoje. Antigamente usava-se outras coisas. Eu me lembro quando eu era criança, morava no interior do Paraná, quando vim para São Paulo a primeira vez, andando no ônibus, já havia ali uma plaquinha assim, campanha para o desarmamento infantil. Já havia uma campanha naquela época, estou falando dos anos 50, então já havia uma campanha para desarmamento infantil, porque para muitas pessoas o armamento infantil seria o objeto que seria o que causaria o problema. E não é verdade. Sim. O que causa são as questões internas das pessoas. Especificamente nesse caso de Blumenau, é uma pessoa que tinha sérios problemas, né, relatado pela mídia, que havia passado por várias situações, inclusive em julgamentos, na justiça, e que não se tratava. E aqui entra um aspecto importante, a valorização da psiquiatria como prática clínica. Porque muitos desses casos, se tivessem sido tratados, isso não teria acontecido. A psiquiatria acabaria com isso? Não acabaria, mas diminuiria muito. Eu lembro de pacientes meus que eram pessoas dóceis, ótimas pessoas, quando tratadas, mas quando fora de tratamento era capaz de pegar um carro, subir uma calçada, porque a voz mandava, atropela aquele ali. Sim. Então, você vê uma pessoa que tratada corretamente não teria cometido os mesmos crimes. E tem muito preconceito ainda, eu acho, com essa questão psiquiatra/psicólogos no Brasil. As pessoas ainda acham ou tendem a achar que é coisa de gente doida, assim, que não é uma necessidade de saúde, né? É exatamente o achismo, né? É o desconhecimento. É o desconhecimento. E mais do que importante isso, as pessoas que mais precisam são as que menos procuram. Quando eu dava palestra em escolas, dou palestra em escolas, por exemplo, a escola convoca os pais
os pais que vão são os pais dos alunos que precisam menos. Os que precisam mais não vão. E são contra muitas vezes. Sim. Isso é muito importante. Então, assim, quem mais precisa, mais foge. Sim. E 99% das pessoas que nós tratamos hoje são as pessoas mais saudáveis, que têm autocrítica e que convivem em ambientes hostis, na verdade. Sim. As pessoas que são mais problemáticas não vão atrás de ajuda, não aceitam ajuda e quando aceitam boicotam. O senhor comentou da psicologia infantil, da questão do ambiente escolar, e eu queria dar um dado aqui para o pessoal que está nos vendo ou nos ouvindo, que essa semana que passou, o governador de Santa Catarina, o Jorginho Melo, que é do PL, anunciou que o plano, né, de colocar em cada escola estadual de Santa Catarina, que são 1.053 escolas, um profissional armado. Seria um policial militar, não se sabe ainda, um vigilante, enfim, em resposta a esse caso que teve na creche de Blumenau. E que para isso serão, segundo ele, contratados policiais militares, civis ou até bombeiros da reserva, a um custo previsto anual de 70 milhões de reais, isso segundo o próprio governo de Santa Catarina. Eu queria ouvi-los sobre isso, quer dizer, presença policial na escola, diante de uma questão tão complexa, resolveria o problema? Essa tem sido uma questão de muito debate, né? Mediante o quadro que a gente está vivendo, o que nós temos defendido é que a presença de uma segurança, né, a presença do policial no entorno da escola, na porta da escola, né, de tal forma a intimidar, a conter possíveis ataques, isso é muito bem-vindo. Isso é muito bem-vindo e necessário até para dar uma tranquilidade para a comunidade do entorno da escola, das famílias e de quem está trabalhando, dos alunos, enfim, de toda a comunidade escolar. Agora, essa perspectiva de colocar o policial armado dentro da escola, nós temos muitas pesquisas exatamente dos Estados Unidos, né, em que há, por exemplo, eu li recentemente um estudo que fez uma comparação entre as escolas que têm o policial armado dentro da escola e escolas que têm conselheiro, psicólogos, outros profissionais dando apoio ao trabalho da educação e comparou-se o resultado em termos de clima escolar, de episódios de violência. E é óbvio que as escolas que são amparadas pelos profissionais da saúde mental, profissionais que não precisam ser exatamente da saúde mental, mas como os conselheiros, ou seja, profissionais que são preparados para lidar com os conflitos diários da escola, essas escolas tiveram muito menos episódios de violência do que aquelas em que o policial armado estava dentro. Né? Então, assim, a gente não pode deixar de lado o que a ciência já nos mostrou. Então, o policial dentro da escola, eu e nosso grupo de pesquisa percebe isso como algo muito perigoso por transformar o ambiente escolar, que a gente tanto preza e tanto defende que seja um ambiente favorável ao desenvolvimento, e passe a ser um ambiente de tensão, de medo e, às vezes, até de despertar curiosidade para aquilo que a gente quer evitar, que são justamente as armas. Crianças, né? Por exemplo, querendo tirar foto com um policial, ou abordar, saber da profissão, esse tipo de coisa? Até essa curiosidade, do ponto de vista da sociedade, isso já existe, as crianças têm, né? O imaginário da criança gosta muito da farda, gostam até das armas de brinquedo, que a escola nem deixa mais entrar. Quer dizer, nas escolas a gente não tem mais escola que aceite brinquedo, que seja espada, armas, isso não existe mais dentro da escola. E aí, de repente, você tem uma figura, né, que vai passar a ser uma figura de referência. Gostei muito da colocação do doutor, que coloca essa fragilidade nessa figura de referência, nessa figura de autoridade, e a gente corre o risco da figura de autoridade da escola passar a ser um profissional armado. Da segurança. Né? E não aqueles adultos que são preparados para lidar com o desenvolvimento. Então, eu acho que esse debate precisa ser mais intensificado, olhando para essas questões que vão passando, porque a resposta imediata do governador e de outros políticos que estão extremamente preocupados, com razão, né, com todos esses ataques, a resposta imediata é essa de colocar o policial armado como se isso fosse a solução dos problemas. Sim. Agora, né? Doutora, não colocar policiais também, doutora, não mexe na origem do problema, né?
Exatamente, não mexe na origem. Eu entendo que colocar o policial pode ser uma medida, eu não discuto a eficiência disso não, porque eu não tenho conhecimento, a Flávia já trouxe a importância aí. Eu entendo que muitas vezes esse policial pode ser também objeto de hostilidade por alguns alunos e pode desencadear uma reação defensiva. Então, é uma questão mais complexa. Eu digo que nós temos que olhar para a reconstrução do significado simbólico da autoridade. Quando eu falo isso, eu tenho a impressão que muita gente fala assim, esse cara está viajando, tem que ser uma coisa concreta, isso é muito abstrato. Mas é o seguinte, por que é que você não faz o que essa pessoa fez? Por que você não invadiu uma escola? Por que é que você não vai em um lugar e bate em uma pessoa? Por que é que eu não faço isso? Porque eu tenho um significado simbólico de autoridade introjetado em mim que me faz ter respeito, que me faz ter empatia, que me faz compreender a dor do outro. Sim. Se eu não tenho isso, por alguma razão, ou porque eu fui vítima de abuso, ou que eu fui vítima de negligência, ou tenho uma doença mental, porque às vezes a pessoa tem a doença mental, e isso não tem nada a ver com o externo, é uma questão interna dela. Então, se eu tenho isso, eu não tenho significado simbólico de autoridade e vou precisar de ter um policial do meu lado todo dia. Eu não faço porque tem alguém me impedindo, mas se parar de me impedir, eu faço. Ora, o simbólico é fundamental. Nós respeitamos valores, e aqui é importante, nós estamos vendo um momento da sociedade em que os valores estão absolutamente negligenciados, princípios, as pessoas estão trabalhando muito no nível de oportunidade, de senso de esperteza, pequenas vantagens, né? E não percebem que há uma importância muito grande nos valores e princípios que nos protegem. Então, se eu entender esse policial que está na escola como alguém que está lá para me proteger, pode ser até razoável, mas se eu tenho lá esse policial como alguém que está lá para me ameaçar, é diferente. Sim. Não é? Então, nós temos que trabalhar, compreender o significado disso mais a fundo. E é interessante que quando o senhor fala dessa ausência familiar, né, a ausência paterna, e ao mesmo tempo tem a questão do avanço tecnológico, de que as crianças estão cada vez mais no celular, e isso é inegável, ou no celular, ou nos jogos eletrônicos, eu penso sempre que os pais também estão, né? Porque essa é uma realidade que envolve todos nós. Então, me parece que tem uma ligação entre essa ausência e a tecnologia, porque às vezes, muitas vezes, a tecnologia acaba afastando pais e filhos do que unindo, né? Um ambiente que poderia ser mais presencial, gerador de laços concretos, ele acaba ficando restrito ao universo virtual. Pais e mães ali no celular, no WhatsApp, em rede social, e os filhos jogando. E foi o que o senhor falou, né? Do novo modelo de família, né? Então, mas vê como é importante isso. E ao mesmo tempo que é uma destruição do significado simbólico de autoridade, aumenta-se os controles concretos. Então, assim, hoje você põe câmera no quarto para saber o que o filho está fazendo. Isso é um absurdo. É um absurdo. Ou no celular, né? Para saber onde o filho está, então, GPS. Então, assim, aumenta-se o controle e diminui-se o vínculo. Nós vamos resgatar o vínculo. E o vínculo se resgata como? Com diálogo. E o que é diálogo? Diálogo não é eu conversar com meu filho fazendo com que ele mude de ideia. Diálogo é eu pensar sobre a possibilidade de que eu mude de ideia ouvindo o que ele tem a me dizer. Diálogo é ouvir, é pensar sobre o que o outro diz, e não é esperar o outro acabar de falar, fica de braço cruzado assim, acabou de falar? Então eu escutei sim, agora, então, isso não é diálogo. Então diálogo significa em pensar sobre o que o outro diz. E nesse aspecto eu entendo a função paterna. Não existe a função materna, a função paterna. A função paterna nunca foi cumprida na sociedade de forma correta e hoje ela está, de alguma forma, fragmentada. Pior ainda. E a função paterna, quem cumpre a função paterna? É a figura masculina? É. Mas, embora na maioria das famílias, a mãe cumpre os dois papéis. E quem é função paterna? Estado, universidade, imprensa, judiciário. E que contribuição hoje o Estado... eu não estou falando aqui do Estado brasileiro, ok? Para não ter uma conotação ideológica partidária. É uma questão mais ampla. Então, hoje o Estado, ele é padrasto. O judiciário, no mundo inteiro, perde a credibilidade a cada dia.
A imprensa, a mídia tem sua função e ela tem se comprometido muito em muitas informações por forma errada de dar informação. Então, todo o sistema de função paterna, inclusive a própria religião, a religião que também é função paterna, também tem sido desacreditada em muitas circunstâncias. Sim. Então, quando eu falo isso, não quer dizer que eu estou contra nenhuma dessas instituições. Sim. Eu estou dizendo que elas precisam se aperfeiçoar. Sim. A universidade precisa se aperfeiçoar. Todas essas instituições representam a função paterna e elas estão desatualizadas, precisando se modernizar. Quando o senhor fala de imprensa, recentemente, inclusive foi depois do caso de Blumenau, né? Apesar de a gente estar vendo essa escalada há muito tempo, foi só a partir desse caso da creche de Blumenau que a maioria dos veículos de imprensa no Brasil passaram a adotar outra postura nesse tipo de cobertura, passaram a adotar uma divulgação, uma não divulgação, né, nem do nome, nem da foto do criminoso, ou da criança, ou do adulto que praticou um crime desse, um massacre como esse, numa mudança, numa guinada total, assim, né, na cobertura. E o que era pontual passou a ser adotado pela maioria dos veículos, né? Como que você, doutora Flávia, viu essa decisão, digamos assim, de não dar essa fama, porque as pesquisas mostram isso, né? Sim, que os que agem dessa maneira também, de alguma maneira, ainda que pequena, buscam essa fama, né? Sim, eles buscam uma notoriedade, buscam uma projeção, buscam, na verdade, se sentir valor, né? Porque isso é uma necessidade humana, ainda que o conteúdo desse valor seja com base na violência, mas essa mudança de comportamento da imprensa não foi por acaso, né? A coordenadora do nosso grupo de pesquisa, a professora Thelma Vinha, vem acompanhando, vem estudando, vem trabalhando com muitas emissoras, com muitos veículos de comunicação, nesse sentido, de orientar que não dê essa projeção, porque o foco da imprensa precisa ser nas vítimas, precisa ser, no caso específico dos episódios que acontecem dentro de unidades escolares, no trabalho da escola, em como reconduzir, em como recomeçar, né, esse trabalho depois de tragédias tão grandes, e não no sujeito que gerou toda essa comoção, né? Existem leis em outros países que impedem. A Nova Zelândia é um grande exemplo para nós, né, de como lidar com esses episódios. Então, já há muito tempo, há uma proibição em termos nacionais de se falar nome, de se mostrar foto, e ainda bem, né? Ainda bem que nós fizemos essa correção de rota no tratamento desses episódios. É um pouco até do que o doutor comentou do mimetismo também, né, doutor? Claro, da pessoa exatamente. Se vê num que matou, mas ficou famoso, para falar o, né? Exatamente. Grosso. Então, a pessoa não tem reconhecimento por coisa boa, ela vai buscar reconhecimento por coisa ruim. Ela não tem pertencimento por coisa boa, vai ter pertencimento por coisa ruim. Ela não tem validação, vai procurar ser validada por aquilo que ela conseguir. Então, a essência disso tudo está em dar pertencimento às pessoas, dar reconhecimento e dar validação. Agora, temos que entender, por exemplo, não podemos culpar pai e mãe por isso muitas vezes, até porque esses pais também não tiveram. Sim. Então, eles não dão porque não tem. Ninguém dá o que não tem. Né? Então, assim, a gente pode dizer que a culpa é do pai, que o pai não... Não, olha, não podemos ficar olhando quem tem culpa. Achar culpados faz com que se elimine o culpado, mas o processo, o mecanismo continua se repetindo e vai se repetir em outros lugares com o mesmo resultado. Sim. Nós temos que ter um olhar que vai além disso para entender os mecanismos que estão subjacentes a esse fato. E o mecanismo é esse: perda progressiva do significado simbólico da paternidade, falta de pertencimento, sim, falta de reconhecimento, falta de validação, e não podemos culpar ninguém por isso. Tem outro dado interessante que até queria mencionar aqui, que é da polícia, né? A Polícia Civil de São Paulo identificou no ambiente escolar ou no ambiente virtual um aumento de situações de tentativas de ataques, que são os não consumados, né? De acordo com a polícia aqui de São Paulo, só no período de 27 a 31 de março, ou seja, 5 dias, né, foram 279 casos registrados, não consumados, mas tentados. Pessoas que estão planejando no ambiente virtual um ataque desse tipo, não é?
Assusta esse número, né? Que em 5 dias, quase 300 casos tentados, né? É assustador, mas assim, existem pistas muito interessantes, né? Porque a polícia desbaratou esses casos porque há, intencionalmente, por parte desses sujeitos, o planejamento e a propaganda. Porque sempre alguém fica sabendo de forma antecipada. Né? Então, há que se considerar que há um aviso antecipado. Né? Então, eu chamo atenção para isso. De novo, eu tenho um reconhecimento de algo que eu esteja tentando protagonizar, né? Mas eu já dou a pista que isso vai acontecer e é quando a polícia consegue intervir. Né? E isso de agora, porque sabe-se lá quantos outros casos poderiam ter sido impedidos se nós já tivéssemos com conhecimento suficiente sobre a prática, né? Sobre os mecanismos que eles se utilizam para arquitetar esses planos. Inclusive hoje, né? Hoje, 11 de abril, teve 2 casos em Goiás, um consumado, não houve mortos, mas houve feridos, e um outro no interior do estado, que foi um caso também tentado, desbaratado, como a polícia diz no linguajar policial, né? Quer dizer, isso mostra a quantidade de casos que estão aí acontecendo nesse ambiente, né, vasto, que é o virtual, e que, felizmente, não se concretizaram, né, doutor? Sim, porque houve a informação, houve a possibilidade de se valorizar um pequeno desvio de comportamento. Né? O desvio, às vezes, estatístico, né? Um desvio desse, então, exatamente. O senhor, como psicólogo, assim, do ponto de vista clínico, né? Por uma conversa, por exemplo, dá para identificar, pelo teor da conversa de uma criança ou de um jovem, que ele pode chegar a um dia praticar uma coisa dessa? Ou isso não pelo complexo? Teor da conversa, porque qualquer pessoa normal já quis matar mais de 10 pessoas na sua vida. Qualquer pessoa normal. Essa pessoa expressa, desabafa e acabou ali. Então, não é pelas palavras, mas pelas atitudes. Pessoa que reverbera um pouco os sentimentos, pessoas que são extremamente narcisistas, extremamente egoístas e não ouvem o outro. Tem algumas atitudes que falam em termos de maior risco. Né? Mas agora, pelo que fala, não, porque muitas pessoas falam, desabafam e aquilo fica por ali. Que é um pouco do discurso do ódio isso também, né? Que a gente comentou, assim, independentemente de quem é o político, quem é o governante, a gente também viu esse fenômeno no Brasil acontecer nos últimos anos, né? O aumento de um discurso mais radical de uma parcela, né, claro, da população, não de todos, mas de ódio ao outro, tratando o adversário político como inimigo. E isso gerou, né? Gerou porque são fatos, né? Gerou na sociedade um clima de animosidade que também vai nesse caminho, né, doutor? Pois é, mas isso vai mais além. Você pega, por exemplo, torcidas de futebol. Hoje se faz jogo com torcida única. Isso é um absurdo. É significado que a polícia não tem mais autoridade para agir e tem que se acomodar numa manipulação, porque eles não brigam lá dentro, vão brigar lá fora. E é interessante que eu sei de casos de pessoas do mesmo time, do mesmo uniforme, que estavam assistindo um jogo e saíram no meio do jogo, que a própria torcida foi agredir porque você não é um fiel torcedor dessa torcida. Então é o seguinte, a coisa é muito mais complexa. Não é? Então esse ódio existe no campo de futebol, na torcida, nas ruas, e depredando estações do metrô, isso aos montes. E chega ao ponto, então, essa questão do ódio significa uma dificuldade muito grande das pessoas ouvirem e pensarem sobre o que os outros dizem. Como assim? Quando eu falei agora há pouco sobre uma certa crítica às instituições que representam a função paterna, eu estou dizendo que discordo delas, mas não sou contra elas. Eu digo, a crítica, muitas vezes, o discordar, significa uma contribuição para um aprimoramento. Só que muitas dessas pessoas não entendem assim. Ou seja, eu discordar de você significa que eu estou te agredindo. Eu sou seu inimigo. Não é? Então as pessoas confundem adversários com inimigos. Isso é uma coisa que vai muito a fundo na questão da psicologia, da compreensão disso. Tem uma diferença fundamental entre ser agredido e sentir-se agredido.
Né? Tem pessoas que se sentem agredidas e se você pergunta, se já leu aquele livro, ela fala, está cobrando que eu tinha que ter lido? Não, eu perguntei por curiosidade. Então, pessoas confundem o sentir com o ser. E quem se sente agredido sem ser, vai reagir como se tivesse sido. Tá certo. Nós seguiremos aqui no Jornal da Gazeta acompanhando esses casos, na esperança, claro, né, de que eles não aconteçam mais e de que a gente veja cada vez menos pessoas sendo vítimas de massacres ou de um ataque desse tipo. Eu agradeço muito a presença dos dois aqui. Essa foi o nosso segundo episódio do videocast Pauta e Prosa, e eu conversei aqui com a Flávia Maria de Campos Vivaldi, que é doutora em Educação e mestre em Psicologia Educacional pela Unicamp. Obrigado, Flávia. E também com o Dr. Vilmer Botura, psiquiatra e psicoterapeuta especialista em psiquiatria infantil pela Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigado aos dois e até uma próxima. Você pode ouvir os nossos programas nas principais plataformas de áudio e nos assistir também no canal do YouTube do Jornal da Gazeta, também acompanhar trechos aqui dessa nossa conversa nas nossas redes sociais, Instagram, TikTok e também no Twitter. Pauta e Prosa fica por aqui e até a próxima.